Agora são 7 horas e 58 minutinhos. Acesse o seu relógio aqui comum de sua casa. Chegou aquele outro momento aqui do nosso telejornal, que é o nosso debate, a análise precisa, né, dos nossos bastidores da política nacional, econômica, também internacional. Temos aqui hoje o professor Márcio Manuel. Professor Márcio Manuel, bom dia. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela participação. Muito bom dia, meu querido amigo, nosso âncora Alex Atanásio. Bom dia também ao doutor Cairo Montelo. Bom dia ao telespectador da TV Brasil Central e aos ouvintes do RBC-FM e Rádio Brasil Central AM. Hoje, dia do combate à poluição. Vamos então para mais um dia de debate e de informação para os telespectadores e para os nossos ouvintes. Como o senhor mesmo já anunciou e o telespectador já viu aí na sua telinha em casa, sim, o doutor Cairo Montelo está aqui com a gente hoje também. Doutor Cairo, bom dia, seja muito bem-vindo ao Mundo de Sua Casa, obrigado pela participação. Bom dia Alex, bom dia professor, para mim é sempre uma honra poder participar dessa bancada e vamos aos debates. Tá certo, vamos lá. E o nosso primeiro assunto de hoje é que o jornal Folha de São Paulo divulgou uma reportagem acusando o gabinete de Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal de ordenar de forma, de forma não oficial, a produção de relatório contra bolsonaristas no inquérito das fake news. Segundo a reportagem, assinada pelo jornalista Fábio Serapião e Glenn Grendel, mensagens via WhatsApp de auxiliares de Moraes revelam um fluxo fora do rito envolvendo os dois tribunais, tendo o órgão de combate à desinformação do TSE sido utilizado para investigar e abastecer o inquérito de outro tribunal, o STF, em assuntos relacionados ou não com a eleição. Daquele ano, assessores relataram irritação de Moraes com a demora no andamento às suas ordens. Vocês querem, entre aspas, que eu faça o laudo? Consta em uma das reproduções e falas do ministro. Entre aspas também, ele cismou quando ele cisma, é uma tragédia, comentou um dos assessores. Ele tá bravo agora, disse outro. Vamos acompanhar então, pessoal, um pouquinho desse áudio? Eu acho que não, viu? É que é muita coisa. Eu acabei não colocando tudo, que eu coloquei outras coisas que falavam mais de 142 do que isso. Que foi o que ele pediu, mais 142. Se o senhor falar, eu altero. Talvez seja mais interessante colocar, Eduardo, alterando, pelo seguinte: quem mandou isso aí exatamente agora foi o ministro. E mandou dizendo, vocês querem que eu que faça o laudo, não sei o que, sabe? Ele tá, assim, ele cismou com isso aí. E como ele tá esses dias sem sessão, sem isso, sem aquilo, ele tá com tempo para ficar, entendeu? Procurando, né? Agora ele mandou ir esses três. Como eu não me lembro, honestamente, né? Porque a gente é tanta coisa, por isso eu perguntei para você. Mas se não, talvez seja melhor pôr, tá? Alterar mais uma vez, fazer o quê, né? Que aí satisfaz sua excelência, tá bom? Obrigado. Então, mas tem coisas que fundamentam, ele quer que coloque mais ainda. Na verdade, ele quer que ele coloque o que ele acha, né? Mas o que tem é mais que... Eu altero, o que tem é mais que essencial para isso. Eu vou alterar aqui rapidinho. Concordo com você, Eduardo. Se for ficar procurando, vai encontrar, é evidente, mas o que você disse, o que já tem é suficiente. Mas não adianta, ele cismou, entendeu? Quando ele cisma, olha, é uma tragédia. E pode ter certeza, se você colocar esses outros, como você falou que vai colocar agora, ele vai, amanhã depois, se for o caso, vai encontrar outros e falar que, sabe, que só a gente aqui não encontra, não sei o quê. Difícil, viu? Difícil. Mas enfim, vai. Se você puder quebrar o galho aí, alterar, por favor. Porque senão ele vai falar que ele mostrou alguns e a gente não fez constar. Obrigadão. E o maior volume de mensagens com pedidos informais envolveu o juiz instrutor Ayrton Vieira e o perito Eduardo Tagliaferro. Procurados pelo jornal Moraes, o juiz Ayrton Vieira não responderam, já que Tagliaferro afirmou que não se manifesta, mas que, entre aspas, cumprirá todas as ordens que me eram dadas e não me recordo de ter cometido qualquer ilegalidade. Doutor Cairo Montelo,
A gente vai, então, daqui a pouquinho com os comentaristas, porque a gente vai, então, trazer elementos novos ainda sobre esse assunto. Só um pouquinho, doutor Cairo. As reações em Brasília, pessoal, em especial dos três poderes, foram imediatas. O deputado Marcel Van Hatten, que é do Novo do Rio Grande do Sul, foi à tribuna da Câmara dos Deputados nesta terça-feira para defender o impeachment de Alexandre de Moraes e chamou as revelações de um modus operandi do esquema de perseguição política cruel, entre aspas, segundo o deputado. O deputado Gustavo Gayer, que é do PL aqui de Goiás, também foi às redes sociais para se juntar ao coro de parlamentares e autoridades que reagiram à matéria. O ex-deputado Deltan Dallagnol, que foi procurador na Operação Lava Jato, disse que, entre aspas, se as mensagens reveladas nesta terça-feira forem verdadeiras, o ministro Moraes pode ter até cometido crime. Entre aspas, caiu a casa do Alexandre de Moraes. E dessa vez, definitivamente, não há como, depois das revelações de conversas de assessores do ministro buscando investigar ilegalidades posteriores a Lula. Fica claro, ilegalmente posteriores a Lula. Ilegalmente opositores a Lula, perdão. Fica claro o quão criminoso é esse ditador de toga, entre aspas, disse Deltan Dallagnol. Disse o deputado Marcel Van Hatten. O deputado também pediu a instalação da CPI do abuso de autoridade e disse que agora a investigação tem motivos de sobra para ocorrer. Ele criticou a Polícia Federal, chamando de capangas delegados da corporação que atendem aos mandos do ministro. O gaúcho concluiu dizendo que Moraes é criminoso e pagará por seus crimes. Doutor Cairo Montelo, e aí, diante dessas revelações todas, é caso para o impeachment do Alexandre de Moraes? A casa caiu mesmo, como eu acabei de ler aqui? Alex, eu acho que nesse primeiro momento é combustível para a abertura de uma CPI sobre abuso de poder, principalmente no judiciário. Com relação ao que envolve o ministro Alexandre de Moraes, nós podemos aqui tecer vários comentários, principalmente no aspecto jurídico, mas eu confesso, Alex, que não há tempo, porque são tantas observações e a primeira é lamentável que no centro do cenário político, que no centro de Brasília, que ao ligarmos as nossas televisões, o foco, o assunto principal seja um membro do judiciário. Seja um ministro da Suprema Corte, até então ele era o presidente de uma corte que tem um papel administrativo mais jurídico, que é o Tribunal Superior Eleitoral, ele estar no centro, quando na verdade ele deveria falar apenas nos autos de um processo. Então, eu deixo aqui mais uma vez essa observação de que o centro, o foco devem estar onde? Em quem de fato foi eleito, em quem foi colocado pela população. A população, de fato, precisa dessa publicidade para poder fiscalizar e não de falas, ações, condutas, comportamentos de um ministro. O que nós estamos vendo, Alex, e isso na minha opinião, é um excesso de poder. O que é o excesso de poder? É claro, o ministro ele detém poderes. O chefe do executivo ele detém poderes. Um senador detém poderes. E o ministro da Suprema Corte, por ser uma corte suprema, por ser uma corte fiscalizatória, que verifica ali o andamento da Constituição, na época ele estava como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ele tem os seus poderes. Agora, quando eu falo dos excessos, é tamanho o poder que eu não preciso seguir rito. Eu não preciso seguir a formalização dos acontecimentos. Eu não preciso seguir uma conversa com o Ministério Público, formal, oficial, uma conversa com a Procuradoria formal, oficial. Não, eu posso mandar o WhatsApp. Posso mandar, fazer pedidos por WhatsApp, por e-mail. Por quê? Porque pelo excesso. Eu tenho tanto poder, as pessoas temem tanto. E esse excesso vem por quê? Porque existe um desrespeito a preceitos constitucionais. Então, por exemplo, isso foi uma fala do ministro Alexandre de Moraes. Não sou o que eu estou falando, não é uma hipótese. Ele falou que ele detinha poder de polícia. Então aqui eu pego essa fala e jogo dentro da Constituição. Poxa, quem julga, ele tem o poder de colher provas, ele tem o poder de determinar quais provas são importantes e no final ele julga. Não é assim a lógica, a sistemática da nossa Constituição, do nosso Código de Processo Penal, do nosso Código de Processo Civil, que tenta balizar, sabe, os personagens para termos, no final, uma decisão isenta.
Professor Márcio Manuel, são acusações muito graves, né, são áudios muito sérios. Como que o Alexandre de Moraes, professor Márcio Manuel, vai conseguir se defender de acusações como essas? Vamos lá. Primeiro, é importante reconhecer que os ritos, as formalidades usadas no judiciário têm sim de ser usada. O que é feito lá no cotidiano dos ritos e todo o procedimento legal tem que ser usado. Agora, os bolsonaristas, não é de hoje, que eles alegam tudo sem fundamentos, sem provas, contra Alexandre de Moraes. Esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe, agora, recentemente, Alexandre de Moraes mandou soltar Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro. Eles já disseram que a soltura dele já é uma confissão de culpa de Alexandre de Moraes. Ou seja, se prende, acusa, se solta, acusa. Então isso você nota o quanto eles agem de má fé. Viram abuso na morte do patriota Clériston Pereira da Cunha, lá na Papuda. Viram também abuso na prisão de Anderson Torres, ex-ministro de Justiça do presidente Bolsonaro. Viram também abuso na prisão do ex-chefe da Polícia Federal, Silvinei Vasquez, que fechou rodovias durante as eleições. Também do Daniel Silveira. Agora vamos olhar o outro lado da coisa. Vamos olhar. O gabinete do ministro Alexandre de Moraes divulgou nota, porque nós temos que olhar o outro lado. Observe que as pessoas estão atuando e falando, a imprensa fala de maneira unilateral. Vamos ver o outro lado então. O gabinete do ministro Alexandre de Moraes divulgou nota afirmando que todos os procedimentos foram oficiais, regulares e estão devidamente documentados nos inquéritos e investigações em curso no Superior Tribunal Federal, no Supremo Tribunal Federal, com integral participação da Procuradoria-Geral da República. Diversas determinações, requisições, solicitações foram feitas a inúmeros órgãos, inclusive ao Tribunal Superior Eleitoral. Agora que vem interessante, o Superior Tribunal Federal, no seu exercício do poder, ele tem poder de polícia, tem competência para a realização de relatórios sobre atividades ilícitas, como desinformação, discurso de ódio eleitoral, tentativa de golpe tentativa de golpe de Estado e contra a democracia, às instituições. Então, ainda segundo o gabinete, os relatórios simplesmente descreviam as postagens ilícitas realizadas nas redes sociais de maneira objetiva, em virtude de estarem diretamente ligadas às investigações de milícias digitais. Então tem a resposta. Temos que olhar o outro lado, temos que identificar. Tem situações que a polícia, eu disse lá atrás, que o Supremo Tribunal Eleitoral tem poder de polícia. E a polícia, nós sabemos que ela age para descobrir um crime ou para investigar, ela nem sempre vai fardada. Por isso que a Polícia Civil não tem farda. Mesmo se for a Polícia Civil, ela pode ir a paisano. E várias investigações, elas podem ser feitas de maneira extraoficial. Então, por quê? Que o Supremo Tribunal Eleitoral, ou o Superior Tribunal Eleitoral, que também tem poder de investigação de polícia, também não pode fazer. Então, nós temos que olhar o outro lado. Temos que dar voz ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, então, presidente do Superior Tribunal Eleitoral. Vale lembrar que esse áudio, todo esse objeto que está levando a essa situação, não foi durante as eleições, foi antes das eleições. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Temos que dar voz para o outro lado. E a imprensa está mostrando só um lado. Tá certo. Agora são 8 horas e 12 minutinhos, doutor Cairo. Não, a utilização dos ritos, o Alex, é importante, inclusive, professor, porque eles dão transparência. Então, quando eu deixo de usar a esteira, o instrumento devido, eu abro uma hipótese, e eu não falo o que é, mas eu abro uma hipótese de suspeita em virtude de abusos de poder. Provavelmente, se ele tivesse utilizado esses instrumentos, é provável que tudo estaria dentro da legalidade. Né? Há bastante tempo nós estamos vendo diversos excessos, diversas exceções por parte da Suprema Corte, e
tudo tem ficado ok, tudo tem ficado tranquilo. Tenho as minhas discordâncias, as afrontas ali a princípios constitucionais, como eu pontuei anteriormente. Não gosto da visão de que um tribunal tem poder de polícia. Eu acabo desprivilegiando o devido processo legal, o seu direito a recorrer, a ter uma revisão. Por quê? Porque eu posso acabar punindo quem é inocente. A ideia não é livrar o criminoso. A ideia é, vamos ter cuidado com o devido processo legal para que o inocente não seja condenado. Alex, Só uma observação, Alex. Só uma observação, é onde eu queria entrar mesmo de fato. Olha só, uma fala do Moraes, gravada, solta. Ele pede para um dos seus funcionários, peça para o Eduardo analisar as mensagens desse, que era o Constantino, um comentarista político também, para vermos se dá, para vermos se é possível bloquear e prever uma multa. Então, assim, a fala já demonstra uma opinião, um palpite, um viés, não é? Cara, dá uma olhada nessa conversa, dá uma olhada nessa mensagem, vê se está dentro da legalidade. Se não tiver legalidade, a gente aplica alguma coisa. Não. A fala do Moraes é, dá uma olhada aí, vê se você encontra alguma coisa para a gente poder bloquear e já aplicar a multa. É totalmente diferente. Alex, vamos dar 15 segundos para aplicar. Sim. Então, Alexandre de Moraes acionou órgão do Tribunal Superior Eleitoral fora do rito regular para investigar aliados de Bolsonaro. Vale lembrar que no Brasil não existe lei de fake news. Então, não existe uma lei que fala que fake news é crime. Nós estávamos ali numa situação que teríamos um discurso de ódio, um gabinete do ódio, aonde você iria semear fake news eleitoral. Ora, se você não pode investigar aliados de Bolsonaro que iriam, repito, fake news não é crime. Não tem nenhum lugar na Constituição, no Código Penal, no caput, em nada. Fala que fake news é crime. Então é errado você agir fora do rito regular para evitar que fake news, que mentiras, alterasse, como diria o Iris Rezende, o entendimento de eleitores que iriam votar de maneira errada devido a mentiras. Ora, o Tribunal Superior Eleitoral, ele tem poder de polícia de investigação. Realmente não existe crime de fake news no país. Infelizmente, o que estamos vendo é a tentativa de constituir um grupo político, ou um tribunal que possa determinar aquilo que é verdadeiro, falso ou não. E isso é muito triste, porque a gente pode ter mecanismos, grupos ali de interesses balizando aquilo que é verdade ou não, para proteger um determinado grupo, para proteger um determinado lado. E etc. Bom, eu vou deixar o Alex. Pois aí, tudo isso vocês acham que favorece Bolsonaro? Fica à vontade, doutor Cari, a gente está aqui para isso. Pode, inclusive, responder o que eu perguntei. Acredito que não. Eu acho que isso gera um sentimento de descrédito com o Poder Judiciário. A falta de seriedade, a falta de compostura, o Estado, quem está nos acompanhando, a administração, seja ela o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, ele só pode agir por meio de leis. Por meio de leis, e não por aquilo que ele acha, não por aquilo que ele pensa. Nós estamos no meio aqui do período eleitoral, estamos tendo ataques. Cara, o que a lei diz que eu posso fazer? Eu não posso tirar do meu bolso, abrir uma gaveta e falar, não tem nada na lei, não tem previsão, mas eu vou aumentar o meu poder e vou fazer. Isso é ruim, entende? A concentração de poder, ela acaba atrapalhando, mesmo que de forma não intencional, contra a democracia, contra a vontade popular. Inclusive, professor Márcio Monel, tem vários inquéritos contra o Bolsonaro nas mãos de Alexandre de Moraes. Sim, e é exatamente isso que a bancada da extrema-direita quer. Eles estão preocupados com isso, muito embora eles já sabem que ele já foi condenado em 3 crimes, a sua inelegibilidade já está licenciada, o objeto dessa inelegibilidade já está licenciada em 3 crimes, e além desses que você está dizendo. Agora, eu queria falar para o doutor Montello o seguinte, lá na defesa do gabinete do ministro, ele disse, com integral participação da Procuradoria-Geral da República. Professor, então, a PGR, ela está inserida nesse projeto. Ele não agiu por conta própria. Já tem uns 4 momentos que o senhor traz como único argumento a fala do ministro, a defesa e etc. Falar por falar, todo mundo fala.
O réu fala, o autor fala, mas tudo isso precisa ser o quê? Acoplado a provas, a realidade, o que de fato aconteceu. O atual mandatário ilegalmente eleito, Nicolás Maduro, na Venezuela, ele fala que foi eleito democraticamente. Falar, todo mundo fala, são palavras jogadas ao vento. Isso não tem valor sem o quê? Sem analisarmos a prova, sem analisarmos o rito. Agora, não adianta falar se não está no rito. Não adianta falar se não seguir o instrumento, a esteira legal. Não adianta, não tem valor. Doutor Monteiro, mas você quer que ele se defende com 15 horas? Tem 15 horas que isso vazou. Traz prova. Tem 15 horas que isso veio à tona. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Agora vamos esperar o tempo. Professor, a resposta dele... O ônus da prova é de quem acusa. Professor, a resposta... O ônus da prova é de quem acusa. Somente eu estou com a palavra. O ônus da prova é de quem acusa. Tem 15 horas que isso vazou. Tudo será ao seu tempo, ao seu momento, ao devido processo legal da lei, de um Estado democrático de direito. O Brasil tem uma democracia sólida. As falácias da extrema-direita, que ditadura de toga, incentivo, eu acho engraçado, que não tem democracia, eu acho engraçado, Alex, que querem regular as redes sociais, que o Brasil virou uma Venezuela. Isso aí é antigo. Ou seja, mais uma situação dessa vindo da extrema-direita, ela está mais me parecendo espernear, pirraça, derrotismo e querer tirar o ministro Alexandre de Moraes. Pedido de impeachment do Alexandre de Moraes nasce morto. A probabilidade de Alexandre de Moraes ser impeachmentado, as chances de Alexandre de Moraes ser impeachmentado vão de nenhumas. Professor, ele deve ser afastado desse caso? Ele não vai ser afastado. Por quê? Porque o Congresso... Ele não vai ser por excesso de poder, é simples. Não. Ele não vai ser, gente, não vai ser impeachmentado. Nem o presidente do Senado, lá o... Como é que é lá o presidente do Senado? Pacheco. Isso. Ele que nasceu em Rondônia. E também o alagoano Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados Federais, não vão acatar pedido de impeachment, esquece. Tá certo. Não, né, como eu estava falando sobre a fala do Alexandre de Moraes foi a resposta dada pela mídia. Engraçado que agora a Folha de São Paulo, o Estadão, o Jornal Nacional, que também mencionou esse caso ontem, agora viraram extrema-direita, né? Quem trouxe essa situação, esse caso, não foi o grupo de direita, foi a mídia tradicional, está escancarando um abuso de poder por parte do ministro Alexandre de Moraes. Essa é uma fala, tá? Foi uma resposta utilizada, né? O jornalista liga, ele responde, mas esse, professor, não pode ser o seu principal argumento para defendê-lo. Não tem valor aquilo que você fala. Aquilo que ele fala, perdão. Aquilo que ele fala não tem valor juridicamente falando, não. O que tem valor juridicamente falando é aquilo que de fato aconteceu. E o que aconteceu foi, ele deixou de usar os instrumentos legais que trazem segurança jurídica, trazem transparência para utilizar instrumentos informais, o que é ruim e denotam, na minha opinião, de forma clara, abuso de poder. Mas com poder de polícia, excesso de poder. Mas com poder de polícia, se você for agir com holofote, com megafone, se você oficializar e fizer estardalhaço, as provas e os acusados, eles podem se defender com o tempo. Tá certo, olha, 8 horas e 20 minutinhos, muitas mensagens aqui chegando para nós, que realmente é um tema, um assunto muito polêmico, né? Que sacudiu a imprensa ontem. Temos aqui a mensagem do professor Ramiro Bessa. Bom dia, professor, sempre aqui com a gente. Cada vez que tentam criar narrativas contra Bolsonaro, mais o capital político de Bolsonaro cresce. Parabéns para o sistema, não deixam o povo esquecer. E Bolsonaro está aí, a opinião dele. Temos também aqui o Luiz Roberto. Bom dia, Luiz Roberto, pela participação. Ele fala assim, esse professor está tentando passar pano para Alexandre de Moraes. São áudios gravados pela mídia que defende Lula. O problema é o Bolsonaro. É uma vergonha nacional e mundial, segundo a opinião do Luiz Roberto, as mensagens que vão chegando aqui no nosso WhatsApp. Mas tem muitas mensagens aqui também, pessoal, no nosso chat no YouTube. O Adamo Alexandre, ele diz assim, que excelente, podemos assistir as notícias em primeira mão, através da internet, sem depender exclusivamente das antenas de televisão. Exatamente, Adamo, obrigado aqui. Seja muito bem-vindo, obrigado aqui, né, pela participação, acompanhando a gente no nosso canal no YouTube. Dá o seu joinha lá, tá bom? Temos aqui também o Adevaldo de Araújo. Bom dia, gente. Como chama isso que Alexandre de Moraes está fazendo com as pessoas?
Segundo a opinião dele, está questionando aqui. O R. Santos, em qualquer país, o Alexandre estaria fora. Desde as primeiras horas desse escândalo e todas as suas decisões estariam anuladas. Temos também Cauca Transportes. Não só Alexandre e também seus cúmplices e todos que se omitiram, fingiam que nada estava acontecendo. A Lucimar também aqui com a gente. Bom dia, Lucimar. Ela fala o seguinte: tudo que é abstrato pode ser eterno, mas o concreto é passageiro. Ela sempre aqui com suas mensagens filosóficas, né? Lucimar, obrigado. Tem o Cirílio Júnior. Por que que os canhotos defendem Alexandre de Moraes? Segundo a opinião dele também. Enfim, gente, o Leônidas Silva com a gente aqui também. Isso não é verdade, segundo ele. E aí vão chegando aqui, né, as mensagens até o final do debate, que a gente vai estar sempre acompanhando. Viu, gente? Manda sua mensagem para cá, porque ela é muito importante. Depois dessas revelações, você defende um impeachment para o Alexandre de Moraes? Professor, e teve esse questionamento aqui, né, do nosso telespectador. Por que que o senhor defende o Alexandre de Moraes? Não estou defendendo o Alexandre de Moraes. Eu não tenho juiz de estimação, não tenho liderança de estimação, não tenho política de estimação. Eu estou defendendo o que eu vejo. Vocês estão esquecendo que existia um plano, existe ainda, né? Foi plotado, claro que não vai ocorrer, de assassinar, de matar Alexandre de Moraes, jogar o corpo em qualquer lugar, vir aqui para a COPESP, Comando de Operações Especiais, comandado pelo Tenente-Coronel Mauro Cid, e colocar como é que chama? O que é preta, capa preta, os boinas pretas, esqueci o nome aqui agora, e dar o golpe efetivamente. Estão esquecendo disso? Existe um plano dentro de um projeto para dar o golpe de Estado. Nós estamos, tudo bem, a Folha de São Paulo que vazou isso aí, sem nenhum problema. Mas nós estamos diante de golpistas. E se esse país hoje é uma democracia, e se hoje essa televisão pode funcionar com democracia e botar alguém aqui que está defendendo um lado, e lá o doutor Montello do outro lado, e aqui é o centro, o Alex, com democracia, todo mundo participa, é graças a quem? É Alexandre de Moraes. Se não fosse Alexandre de Moraes, nós estávamos numa ditadura nesse país. Então não podemos esquecer disso. Tá certo, agora 8 horas e 25 minutinhos. Temos um Deus, né, que guardou a ditadura Alexandre de Moraes. Não é ditadura, é democracia. Na visão do professor. Sim, Alex, não, só queria responder sua pergunta, né? Se o Alexandre de Moraes será impeachmentado ou não. Você que é de direita, você que é bolsonarista, eu acredito que o Alexandre de Moraes não será impeachmentado. Apesar que eu acho que o certo a ser feito, o legal a ser feito, seria ele se retirar como ministro. Mas, Cairo, por que você acredita que ele não será impeachmentado? Eu vou te falar do lado obscuro do sistema. Nós estamos falando de senadores que dependem diretamente de membros do Supremo Tribunal Federal, que estão hoje no Tribunal Superior Eleitoral, e não apenas isso. Todos os senadores, todos os deputados têm seus candidatos a prefeitos, seus candidatos a vereadores. Estamos no meio de uma campanha eleitoral. O registro de candidatura e a possibilidade de alguém ser eleito passa pelo crivo dos membros do Tribunal Superior Eleitoral. Só para a gente, antes de passar para outro assunto, eu queria só fazer essa pergunta para vocês dois. Lembra toda aquela questão do Moro? É muito parecida com essa agora do Alexandre de Moraes? Como é que vocês verem isso? Podem responder. Não, o caso de Sérgio Fernando Moro é que ele se sentiu traído, né? Ele sempre fazia aquilo que o presidente Bolsonaro queria. Ele não podia fazer nada por conta dele. E aí, tanto o Bolsonaro se sentiu traído por ele, quanto ele se sentiu traído por Bolsonaro. Assim como tantos outros se sentiram abandonados ao longo do caminho por Bolsonaro. Exato. Então eu vejo situações Mas bem em relação diferentes. àquela questão do Lula, da investigação do Lula, o professor Márcio Monteiro, Você está falando da o Moro votação? também não saiu ali alguns momentos também de ritos também? Você fala na vaza-jato, né? A coisa de vaza-jato. Como o senhor quiser chamar. Não, a coisa de vaza-jato é aquele do Telegram. Vai também do Telegram, onde Deltan Dallagnol e Sérgio Fernando Moro poderiam ter agido fora dos ritos corretos. Aí sim, existe uma correlação sim. É porque eles alegam exatamente que algumas coisas foram feitas fora do rito. Então, por isso, há uma semelhança sim. Agora eu entendi o que você perguntou. Tá certo. Doutor Cairo. Alex, eu vejo de forma diferente. Defendem muito que houve excessos por parte do então ministro, né, Sérgio Moro,
nas investigações da Lava Jato. Contudo, o devido processo legal ele foi respeitado durante toda a operação. Houve a participação clara do Ministério Público ali, de todos os órgãos competentes para o corrimento de uma ação judicial e não apenas isso, houve a ratificação, a validação de outras 2 instâncias. O termo é esse mesmo? Corrimento? Ou seja, é o fluxo, né? A esteira. É porque a esteira processual você tem que passar ali para o Ministério Público. Público, Não, às porque é um vezes termo você novo, passa... no judiciário eu não sabia. Não, é esteira, corrimento, esteira e etc. E aí houve a validação por outras 2 instâncias, o que nós não temos no Tribunal Superior Eleitoral ou quando um processo se inicia na Suprema Corte. Quem que vai revisar? Tá certo. Deus? Vai orar, pedir para Deus?